Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente cada um que me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12. Diz assim: No primeiro dia das festas de pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntou: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, digam ao dono da casa que ele quer entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no altar superior que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Glória a Deus. Irmãos, o contexto aqui é os últimos momentos do nosso mestre em vida com os seus discípulos e o estabelecimento daquilo que nós conhecemos hoje como a igreja poderosa do Deus vivo, a igreja fiel, a que será arrebatada, que está dando o que falar aí no carnaval através da pastora Baby Consuelo, que profetizou o arrebatamento dentro do carnaval da Bahia. Irmão, nós percebemos que há uma ação de Deus com o Brasil. Nunca se fez isso, nunca se aconteceu isso. E comentários à parte daquilo que eu creio e daquilo que eu não creio, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus usou ela lá no meio, porque para falar de um assunto como o arrebatamento dentro de uma festa do carnaval, tem sido comentado aí nas redes sociais e nós temos visto. Eu vi aqui pelo YouTube, eu não tenho rede social, mas sei que está sendo comentado. E é assim, o Senhor envia-nos numa missão e nós temos que obedecer à voz que nos chamou. A voz que nos chamou. E esse momento aqui era o momento que se estabeleceria a igreja. E o que é a igreja, irmãos? Particularmente, eu creio que é justamente isso aqui, o partir dos pães. É um mendigo mostrando para outro mendigo aonde tem o pão. Ou seja, um pecador mostrando a outro pecador, não é verdade? E assim, ali o Senhor partilharia através do pão e do seu sangue os dons do Espírito que serviria para um e para outro, para que nós pudéssemos levantar os caídos. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade da última ceia. Mas eu quero me apegar à questão da missão aqui e obediência dos discípulos para tratar do nosso assunto. E quero trazer para a nossa vida. Vamos lá, vamos fazer algumas aplicações pertinentes. Começa falando: no primeiro dia da festa sem fermento. A festa do pão sem fermento. Irmão, o pão sem fermento é o pão asmo. Ele tem a tipologia da palavra de Deus. É a palavra sem a influência humana. Irmãos, eu ministrei sobre o pensamento e o Provérbios 23, versículo 7 fala que assim como nós pensamos, nós somos. E o pão asmo, ele era celebrado essa festa ali em meados, entre março e abril, irmãos. E essa festa ela tinha uma representação, a libertação da escravidão do povo do Egito. O pão sem fermento representava justamente a palavra de Deus, sem emoção humana, sem os traumas, simplesmente a pura e simples palavra. A ideia de pureza, ela é relacionada constantemente à santidade, pureza, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero repetir: bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. A pureza, ela está... O que significa a palavra pureza? É simplesmente aquilo que retirou tudo que não precisa. Está com o coração puro, está com os pensamentos limpos. E o Senhor fala que as nossas guerras, as nossas paixões, elas provêm do coração e de pensamentos. Em Marcos capítulo 8, no versículo 14, o Senhor adverte os seus discípulos para tomarem cuidado com
o fermento dos fariseus e também de Herodes, ou seja, tanto dos líderes religiosos quanto dos líderes políticos. E ele está falando justamente no primeiro dia, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram. E o cordeiro pascal sacrificado, ele tem justamente a tipologia do Senhor Jesus. Eu vou chegar lá no final, nem vou me apegar muito a esse detalhe, porque eu preparei isso para o final. Por quê? Porque o Senhor é o cordeiro perfeito. Mas eu quero me apegar aqui justamente porque os discípulos lhe perguntaram. Irmãos, e nós podemos perguntar qualquer coisa para Jesus. Nós temos acesso justamente porque o Cordeiro Pascal foi morto. Nós podemos. Em Hebreus capítulo 4 fala que nós devemos chegar ao trono da graça ousadamente em tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno, irmão? O tempo em que dependemos de Deus. E a ideia de Deus, justamente para quem está atravessando o deserto, é total dependência. Eu quero repetir. Total dependência, irmãos. Total dependência. E os discípulos perguntam: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Irmãos, os discípulos foram direto na pergunta. E as nossas conversas com Deus, eu tenho batido na tecla da oração, porque eu creio, irmãos, que a oração é a fonte da vitória, é onde nós conseguimos recursos para toda a nossa trajetória. Toda a nossa trajetória, para tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, nós já vivemos eternamente. A nossa experiência carnal nesse corpo, até ele ser transformado no corpo de glória, um corpo semelhante aos dos anjos, que a palavra fala, mostra para nós que nós temos mais necessidade ainda nesse corpo, porque esse corpo é corrompido. Esse corpo ele é corrompido pelo pecado, e o pão sem fermento representa justamente aquilo que vem nos purificar, a palavra pura e genuína de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 41, quando o Senhor está expulsando o demônio de um menino que espumava pela boca, ele tinha convulsões epilépticas, o pai chega e reclama diante do Senhor Jesus, fala: seus discípulos não puderam experimentá-lo. E o Senhor Jesus dá uma dura na frente de todos. No versículo 41 ele fala assim: ó geração sem fé e perversa. E o perversa é corrompido. O que é a perversão? Perversão é perder a identidade do Pai. Ou seja, cada vez que nós nos aproximamos mais do pecado, nos pervertemos, perdemos a identidade que assumimos em Cristo. E entra impurezas nos nossos corações, nos parecendo cada vez mais com o lado de lá, irmãos. Essa é uma verdade bíblica. Então, a falta de fé, ela está totalmente associada à perversidade e corrupção. Muitas pessoas não conseguem mais crer, muitas pessoas não conseguem mais orar, porque a sua fé minou. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Logicamente, irmãos, eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém. Eu já passei por momentos assim, em que não saía uma palavra da minha boca. Mas sabe o que eu fazia? Eu sentava aqui no cantinho. Vocês estão dentro do meu quarto. Tem um cantinho aqui, eu oro do lado de cá, mas tem um cantinho do lado de cá quando eu estou muito triste. Eu arredo a poltrona de lá, sento do lado da cama, eu baixo a cabeça e choro e penso em Deus. Irmãos, e a resposta ela sempre vem. Não existe oração sem resposta para Deus. Existem 3 tipos de oração: sim, não e espera. Espera em Deus. Essa vocês não gostam não, né? Mas nós precisamos confiar no processo, porque a maioria das respostas, eu já tive orações que foram respondidas imediatamente. Eu já tive respostas a qual o Senhor falou: não, essa pessoa não é para você andar. E já tive, quando ele fica em silêncio, eu entendo que é para esperar. Quando ele não fala, eu entendo que é para esperar. O silêncio de Deus, para mim, diz muito para mim na questão de espera. Isso foi aprimorando a minha intimidade com ele. Olha, mas o Senhor Jesus enviou 2 deles a Jerusalém. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem uma companhia para você. Amós 3:3 fala: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E depois, em sequência, vem falando do cordão 3 nó, que fala justamente do Senhor Jesus, porque tem Jesus e os 2. Então eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, você que está solteiro, que está solteira, que está vivendo períodos de isolamento, o Senhor tem uma missão e tem uma pessoa para andar com você. Agora, a grande questão do espera trabalha muito no nosso coração nessa parte. Por quê? Você quer andar com uma pessoa que Jesus envia junto com você? Ou você quer abdicar da escolha de Deus e escolher você mesmo?
porque muitas vezes essas orações servem para nos preparar justamente para aquilo, para que nós venhamos a purificar o nosso coração e venhamos a ter fé em Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha, enviou dois deles a Jerusalém e fala com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro, sigam-no. Irmãos, é ou não é uma experiência sobrenatural você ouvir, orar a Deus e Deus te enviar a um lugar desconhecido e te mostrar exatamente a cena que você encontrará? Quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Fala: confia no Senhor de todo o coração. Confia no processo, irmão. Confia no processo, meu irmão. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Irmãos, é somente dessa maneira, e isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para tudo aquilo que nós vamos opor. A ideia de Deus é que nós tenhamos dependência total nele, irmãos. E só se atinge a glória por meio da oração. Eu quero repetir isso para que entre no teu coração. Só se atinge a glória através da oração, irmão. Só se atinge a glória através da oração, tendo intimidade com aquele que é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. E eles falam: sigam-no. Para esse Jesus não fala para falar nada. Para essa instrução é sigam-no. E nós precisamos atentar aos pequenos detalhes, porque em momentos o Senhor vai mandar nós seguirmos alguma coisa em silêncio. Mas na outra, ele vai falar para nós pedirmos conselho. Ele fala, ele fala: digam ao dono da casa que ele entrar. Não digam ao homem da vasilha de água. Digam ao homem da casa que ele vai entrar. Com o homem da vasilha é silêncio, mas com o homem da casa é para falar. Ele fala assim: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Isso lembra justamente Marcos, capítulo 11, do versículo 2 ao 6. A mesma ordem, a mesma missão, só que ali eles estavam desamarrando o jumentil para que ele pudesse entrar em Jerusalém na festa da Páscoa. A Páscoa significa passagem, irmãos. Pechá. Passagem, é a passagem do povo no deserto. Essa pregação, essa ministração, ela vem direto ao coração daqueles que estão atravessando o deserto. Olha, o Senhor colocará, eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que o Senhor colocará pessoas que lhe indicará o caminho, pessoas, sabe, que têm maturidade. E entenda isso, irmão, é necessário que, eu sei que nós não podemos confiar, não podemos mesmo, sabe? Tem muitas pessoas, porque ao mesmo tempo que ele fala para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que quer dizer justamente daquelas pessoas que pensam só no seu benefício próprio, sabe, que tem uma ambição a ver com este mundo, com a corrupção deste mundo. Tem pessoas boas também. Ele fala assim, ele fala para os mestres perguntar. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios 15, versículo 22. Fala assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiro. Irmãos, são 3 faróis a qual nós devemos seguir. O primeiro, a palavra de Deus. Segundo, nós devemos seguir, esses são os que eu sigo, são os faróis que me indicam o caminho. Primeiro, a palavra de Deus. Essa, meu irmão, ela é imutável, céus e terras passarão e a palavra não passará. Não precisa se apegar a outra coisa. Se você já entendeu pela palavra de Deus, amém. Mas se não, peça conselhos. Agora, é necessário que nós tenhamos a humildade, irmãos, de pedir ajuda às pessoas que nós reconhecemos que têm maturidade espiritual e que podem nos ajudar, nos dando um novo campo de visão. É isso que esse homem faz. Esse homem foi... De acordo com o que Jesus fala, olha o que o Senhor Jesus fala no versículo 15: ele os levará a uma sala grande no andar superior. O andar superior, meu irmão, a sala grande, se remete justamente à nossa Jerusalém celestial, o céu. Ele tem uma visão amplificada do céu, ele tem uma visão amplificada daquilo que é o reino de Deus. Ele consegue enxergar, meu irmão. Um visionário é uma pessoa que foi até o céu e voltou para nós para contar. Um visionário, uma pessoa de visão, uma pessoa madura espiritualmente falando, é uma pessoa de fé. A fé tão somente é as coisas que nós esperamos, mas não vemos. Ela foi lá no futuro e voltou aqui no passado, aqui no tempo presente, para contar para nós o que há de acontecer no futuro. Então, é no andar superior, ele vai lhe mostrar no andar superior. E o Senhor Jesus fala,
que já está tudo arrumado ali, já está tudo pronto, meu irmão, já está tudo pronto. O que nós podemos fazer? O que ele fala? Preparem ali a refeição. E qual que é a refeição, irmãos? Eu quero falar um pouco da refeição e aqui terminar, justamente porque era o pão sem fermento, que eu já falei, que é a palavra de Deus pura e sem fermento, sem... Irmãos, e essa palavra nós devemos recebê-la ela com gratidão e com amor, porque a Bíblia ela não foi escrita com giz, a Bíblia ela foi escrita com sangue. Eu quero repetir, a Bíblia ela não foi escrita com giz, ela foi escrita com sangue de mártires, de profetas, de homens de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 24, os apóstolos pregando, eles falam assim, ó, essas coisas já lhe foram ditas por todos que vieram antes a partir de Samuel, todos os profetas estavam falando dessas coisas. Em Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor fala que não faz nada sem avisar antes os seus profetas. Então, nós precisamos entender que a palavra, sem a profecia é a palavra de Deus, uma palavra rema, que é a palavra falada, e outro, o logos de Deus, que é a palavra escrita, é a Bíblia, é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é os dois, e ele dá a cada um. Partilhar do pão fala justamente dessas coisas, e o derramar do Espírito fala justamente disso, que tem a disposição para que nós possamos seguir os nossos caminhos, ouvindo assim a voz de Deus e agindo acertadamente sobre todas as questões da nossa vida, para que possamos alcançar assim a salvação e as promessas, minimizando o máximo de erros. É necessário, irmãos. Então, mas olha, perceba, a sala já vai estar arrumada, mas a refeição quem prepara é nós. E a refeição fala justamente dessa palavra, também das ervas amargas. O que as ervas amargas representavam? Jeremias relata em Lamentações 3:21, quero me trazer à memória o que me dava esperança. As ervas amargas, eles comiam, e ela era preparada justamente, meu irmão, com uma água misturada com algumas ervas amargas. Era temperada ali com algumas frutas, e eles comiam para se lembrar do tempo de escravidão do Egito, do tempo que eles passaram, meus irmãos, em dificuldade, sendo oprimidos pelo inferno. É necessário que nós trouxemos a memória, porque nos dá a esperança daquilo que Deus já trabalhou. Lembra, meu irmão, da onde você estava e tudo que você já enfrentou. Você é guerreiro, meu irmão. Você é guerreira, meu irmão. Já enfrentou muita coisa. E mesmo que não esteja na situação que você deseja ainda, tenho certeza que ainda tem esperança dentro do teu coração, a âncora da esperança mais firme. Olha, e o terceiro a terceira era justamente o Cordeiro Pascal, o terceiro e o quarto. O terceiro era o Cordeiro Pascal, que era o próprio Senhor Jesus, e esse tinha que ter sido comido completo, era a palavra. O quarto era o vinho. O vinho representava justamente eu vou terminar com ele. O vinho representava justamente 4 taças que representava a bênção quádrupla, que está descrita no livro de Êxodo, que eu vou lembrar. Deus tem uma bênção quádrupla para cada uma de nós. Olha, e eu vou terminar, porque eles falam assim no versículo 16, então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Encontraram como Jesus tinha dito e fizeram conforme o Senhor falou. Não adianta nada a gente receber a palavra e não se colocar em ação. Então é necessário pegar uma pá e começar a cavar, irmão. É necessário, sabe, começar. Olha, se o Senhor não apareceu, irmão, se o Senhor não apareceu com algum profeta, com alguém, eu tenho uma breve premonição e eu quero declarar, é porque você é o profeta. Sabe por quê? Em Marcos capítulo 2, fala do versículo 1, conta ali a história daquele paralítico, a qual os 4 amigos subiram pelo teto e abaixaram até Jesus. Perceba que os 4 amigos subiram, desceram ele na maca. E se eu não me engano, no versículo 10, os amigos foram até onde Jesus estava, mas ali para frente era com Jesus. E o que Jesus fala? Os seus pecados estão perdoados. Irmãos, aquilo causou um escândalo justamente com quem? Com os fariseus. E os fariseus, com quem ele pensa que tem autoridade? E aí ele fala no versículo 10, se eu não me engano, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao homem, pegue a tua maca, levanta-te
pega a tua maca e anda. Irmãos, perceba, os amigos levaram eles até certo ponto. Isso fala da oração, fala do jejum oferecido aos santos, daquilo que nós podemos fazer, mas tem coisas que somente Jesus pode fazer. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão, sabe, paralisadas quando o Senhor já deu a palavra. Olha, e que palavra poderosa, uma palavra de poder e autoridade. Antes, ele era carregado pela maca, agora ele carrega a maca na frente dos outros, para que divida a opinião. Antes ele era levado pela maca, agora ele pega a maca justamente para lembrar da onde ele saiu, o que escravizava ele, e que ele foi liberto pelo poder do sangue de Jesus, irmãos, pelo poder do sangue de Jesus. E quero terminar com vocês justamente falando dessa bênção quádrupla, porque ela fala assim, ó, por isso, Êxodo 6, versículo 6 diz assim, por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto. Primeira bênção, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte. Resgate, com poderosos atos de juízo. Todo resgate, meus irmãos, de Deus vem com um juízo da parte dele. E ele fala, eu os farei o meu povo e serei o seu Deus. Terceiro, comunhão, que é justamente o que os discípulos estão recebendo. E no final da conta ele fala assim, ó, eu os farei entrar na terra prometida. Tudo isso tem um contexto a qual nós temos vivenciado, meus irmãos, no deserto de hoje. Nós saímos de uma escravidão, sabe, olha, passamos por um juízo de Deus, a qual nos purificou por um fogo santo. Ele nos uniu a Ele, agora nós somos um com Ele, porque nós somos um com Cristo. E depois ainda nos concedeu uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Irmão, saiba que as crises e as tempestades das vidas, elas são temporárias, mas a promessa, ela é eterna. Eu quero repetir isso. As crises, as tempestades, os ales, tudo que nós temos enfrentado, o processo, ele é temporário. Então confie em Deus, porque o nosso tempo, às vezes, ele tem pressa, mas com a direção do Senhor nós conseguimos completar a missão. E eu vou terminar agora. Sei que me demorei um pouquinho, mas preciso ler também esses versículos que está em Efésios 4, versículo 14, que fala assim, então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrando por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Tem propósito, tem recompensa, tem missão, tem amor, tem companhia. Enviou de dois, companheirismo, ajuda, cumplicidade, testemunho, respeito, lealdade. Tudo que nós pedimos para Deus. Tem oração sendo respondida no final do processo. Que Deus abençoe vocês. Que os irmãos possam ficar a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.